Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Olá, queridos ouvintes, está começando mais um programa do podcast Vamos Falar de Amor. Meu nome é Carlton Padrick, seu apresentador. Hoje estou aqui com a minha convidada, Andriele Quexixian Bessa. Ela que é psicóloga, formada pela PUC Goiás, que é da Goiânia em si, mestre em Psicologia Social, na Université Paris 8, em Paris, França, especialista em comportamento animal, na PUC Minas de Belo Horizonte, formação em tanatologia, perdas e luto, no Núcleo Singularidade Natal, Rio Grande do Norte, especialista em Psicologia da Saúde Hospitalar, foco em cuidados paliativos na ACCG, Hospital Araújo Jorge, na PUC Goiás, Goiânia, especialista em Psicoterapia Familiar Conjugal, na IPP de Brasília, Distrito Federal, fundadora e facilitadora do grupo online de acolhimento pela perda do animal de estimação, Grupo Aconchego Luto Pet, que ela é uma fundadora e facilitadora desse grupo em si. Depois ela vai explicar melhor esse grupo, porque esse grupo é muito interessante. Que foi criado em abril de 2021, vai fazer agora 5 anos. Quando os programas saírem no ar, já vai ter entrado os 5 anos em si. É doula de fim de vida de pet e formação a Montizé em si. E quero agradecer a ela pela entrevista em si. Hoje vamos falar sobre, pensando toda a formação dela, esse currículo dela, que é muito extenso em si, né? Como vocês podem perceber. E hoje, nosso tema vai ser um pouco sobre vínculo animal e o animal humano e também, principalmente, sobre o luto pet. Pensando nessa questão do vínculo animal-humano em si, nós, seres humanos em si, somos os únicos seres que temos livre-arbítrio de escolha em si. Os outros seres em si não têm essa função de livre-arbítrio de escolha, né? E há 44 mil anos surgiu um dos primeiros vínculos animais humanos, que é a domesticação dos cachorros em si, né? Se você quiser explicar um pouco sobre isso em si. E pensando nessa questão, o que torna um vínculo com um animal de estimação tão único em si? Como essa relação de amor condicional, sem julgamentos e cheia de presença física, toques, carícias, marca a nossa vida emocional em si? Bom, primeiro, é um prazer enorme estar aqui, muito grata pelo convite. A gente está pertinho, né, no mesmo estado. Isso é verdade. Carlton, gratidão. Nós somos seres sociais. Nós necessitamos de vínculos. Nós não conseguimos nos alimentar sozinhos. Nós nascemos e somos alimentados por outros, né, seres, normalmente pela mãe, pelo pai, né, são os nossos vínculos que nos vinculam, que nos apresentam o mundo. E nós temos necessidades específicas. A gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa se divertir. Uhum. E o vínculo é o que nos mantém. O vínculo é o que nos nutre, né? Os nossos vínculos afetivos, né? A nossa base de afeto
normalmente, quando eu falo normalmente, na maioria das vezes, não é certo ou errado, a gente vem ao mundo pela mãe e nos vinculamos, é o nosso primeiro vínculo, o vínculo materno. Se não é a mãe, é um adulto que nos nutre, né? Nutre as nossas necessidades essenciais. O leite materno, né? E isso faz com que nós nos tornemos conscientes da necessidade de ter um vínculo, de ter um laço, de ter uma conexão. E hoje o animal, ele faz parte desse vínculo, ele faz parte dessa conexão. Hoje nós temos muito mais animais de espécies diferentes da espécie humana dentro de casa. Hoje a gente tem muito mais famílias multiespécie do que famílias só de humanos. A gente tem muito mais animais de estimação dentro dos lares que tornam essas famílias multiespécies, famílias com uma espécie além da espécie humana, do que crianças dentro de casa, crianças humanas. E por que você fez a pergunta aí, por que esse vínculo é tão forte? Porque o animal ocupa espaços dentro da gente jamais habitados. O animal, ele traz leveza, o animal, ele traz diversão, o animal, ele traz parceria. E eu costumo dizer que os animais são uma das únicas oportunidades que a gente tem na vida de ter um amor inteiro. Para o animal não tem sábado, não tem domingo, não tem eu estou cansado, não tem férias. Ele é presente na tua vida desde que você o traz para dentro de casa. Ele é parte da tua rotina. Eu costumo dizer que os animais é a parte mais leve do dia. A gente enfrenta os nossos perrengues e volta para casa. É o nosso bom dia, é a nossa parte leve do dia. Eu sou gateira, sou suspeita para falar, mas os gatos são divertidos, não que os cães não sejam, mas esse vínculo é de eu poder ser quem eu sou sem julgamento. Né? Os animais são nossos parceiros de banheiro, né? Nossos companheiros de banheiro. Mas se você tem um animal de estimação, o teu banheiro jamais será o mesmo. Isso é verdade. Sempre terá uma presença ali, né? No banheiro, na sua casa em si. Na cama. Na cama. Eu acho que esse vínculo animal-humano ele é muito importante também, porque a gente entende alguns valores que é triste com os animais, por exemplo, igual o silêncio do animal em meio ao caos em si, da vida, né? A presença dele, que a presença é muito importante para o vínculo, formar um vínculo, porque desde, como você disse, lá desde o começo, né, nós, seres humanos, quando é formado o vínculo primeiramente na mãe, né, a gente é formado a partir disso, porque nós, mamíferos, temos que ter esse vínculo, né, para viver. Senão, a gente não ter esse vínculo desde pequeno em si, porque a gente precisa desse cuidado, senão a gente morre, né.
Senão a gente não sobrevive, né? Sobrevive em si, né? Sem esse vínculo e tudo mais. E é muito importante. E esses valores que esses animais trazem em si, eu acho importante para a gente entender questões, como você disse, lealdade, fidelidade, é para acabar trazendo também para nossas relações humanas também. Não quer dizer que eu tendo animais multiespécies que eu estou substituindo as relações humanas, não. Eu estou só somando mais a minha vida em si, né? É uma coisa importante que você colocou, Carlton, que antes, né, o animal, né, o cão principalmente, ele faz parte da nossa socialização, né, da espécie humana. O cão, e por isso que o cão, o gato, né, eles, antes o cão, principalmente o cão, tinha uma função de vigiar a casa. Ele ficava do lado de fora, ele não tinha acesso dentro de casa, ele vigiava a casa. Hoje, com essa nova família multiespécie, esse cão, ele deixou de vigiar a casa e passou a ser membro. Ele veio para dentro de casa e passou, né, com a nossa... Os espaços foram diminuindo e nós verticalizamos as moradias. Então, a gente não tem mais quintal, como tinha a maioria, né? Hoje nós moramos um em cima do outro, a gente verticalizou, a gente mora em prédio. E isso precisou transformar essa família. Então, esse animal que era para vigiar a casa, ele passou a ser membro da família. Ele passou a ter uma rotina dentro dessa família. Hoje, a maior parte do orçamento é para esse animal. É para levar, é para a ração desse animal, é para levar esse animal. Hoje o animal tem plano de saúde para levar esse animal no veterinário. E ele tem um tratamento específico para a espécie dele. Antes, aquele animal que ficava do lado de fora, que comia o que sobrava, que não tinha uma ração específica para ele, não tinha um alimento específico para ele, comia o que sobrava, ficava na chuva, amarrado do lado de fora. Hoje, esse animal tem uma dieta específica para a idade dele, para a espécie dele, se ele é filhote, se ele é um animal adulto, se ele é um animal idoso, se é cão, se é gato, se é peixe, se é coelho, se é calopsita, pássaro, tudo tem ração, um alimento específico para a espécie e para a idade, para o adoecimento. Às vezes esse animal tem, por exemplo, um gato, ele tem felve, né? Ele precisa de uma medicação especial, ele precisa de um alimento especial, ele precisa de cuidados específicos para a espécie dele, para a doença dele. Olha como a gente veio de um animal que comia o que sobrava para um animal hoje específico, único. A ração é para as necessidades específicas dele, depois que ele passou a ser membro da família. Verdade. É interessante você trazer nesse contexto assim, que ainda bem, né, que mudou, né, essa transição do animal que era só um vigia, estava ali na casa, comia o que sobrava, dormia muitas vezes no frio ou embaixo de chuva em si, né, para agora ter até uma casinha específica para o animal. Às vezes
tem pessoas que criam a casinha e modela para o animal se sentir o mais confortável possível, né? Tem pessoas também que colocam, tipo, roupinhas nos animais também, A gente pode até falar sobre isso. acessórios, fazem festa de aniversário, mas a questão das roupinhas, existe um certo porém, né, nessas roupinhas. Porque será que eu tô colocando as roupinhas e eu tô deixando o animal confortável? Será que ele precisa mesmo em si dessas roupinhas, né? Quando eu trago o animal de uma outra espécie para Uhum. morar comigo na minha casa, eu preciso respeitar a espécie dele, as necessidades da espécie dele. No meu caso, eu que trouxe gatos, eu preciso respeitar a espécie felina. Quais são as necessidades de uma espécie felina? Eles têm, primeiro eu preciso ter lá, né, a casa, o apartamento. O gato não pode ter acesso à rua. O gato precisa ser protegido porque gato ele não tem, gato ele é desde a domesticação desse animal, ele começou, né, a ser alvo, ele é caça e caçador. Isso é verdade. Então, ele tem uma vulnerabilidade. E gato não pode se sentir vulnerável. Gato precisa dominar o ambiente. Ele não pode viver em um momento de estresse, de perigo. Por isso que o gato se esconde com qualquer barulho novo. Ele precisa ter um ambiente protegido onde ele se sinta dominante, porque ele é sempre alvo de perigo. Ele sempre se sente em perigo. Ele precisa de altura. O gato gosta de ficar no alto, observando justamente para que ele tenha, se acontecer algum perigo, ele consiga se defender. Então, ele gosta de ficar sempre, né? Ele gosta de toquinha, ele gosta de se esconder, ele gosta de caixa, se for de papelão, então, melhor ainda. Ele gosta de ficar, né, escondido. Ele tem uma necessidade de ter uma caixa de areia só para ele, né, reservada, não, onde não tem movimento. Embora o gato sempre corra para vir para o banheiro com a gente, ele sempre não existe uma porta fechada para ele, ele corre para vir para o banheiro, ele precisa de privacidade, ele precisa que a caixa de areia esteja limpa em um lugar sem acesso, sem movimento. Porque ele se sente, ele precisa se sentir seguro. E um dos maiores desafios para o gato é exatamente o momento do banheiro, né? Porque ele pode estar lá fazendo as necessidades dele e ser pego. Então, isso, né? Ele tem sempre medo, né? Ele precisa de um lugar seguro. Isso é verdade. A gente tem que olhar E para quando a gente a gente tem que olhar para cada especificidade, né, de pet em si. E quando a gente traz um animal, eu não posso esquecer que ele tem uma espécie diferente da minha. Ele não precisa de festa de aniversário, ele não precisa de casamento, faz casamento de cães, carnaval. Isso é da espécie humana, são necessidades da espécie humana. A roupa, mas fica bonitinho, é uma gracinha. Isso é para suprir as necessidades da espécie humana. O animal, ele precisa de uma boa alimentação, ele precisa de um enriquecimento dentro de casa, né? Um enriquecimento para a espécie dele. O cão, ele precisa correr, ele precisa passear,
ele precisa sentir cheiro, ele precisa cavar. Então, não adianta eu trazer ele para dentro de casa se eu não coloco uma rotina de passeio para ele, se eu não coloco uma rotina para que ele faça as necessidades dele, se eu não coloco uma rotina para que ele sinta outros cheiros, para que ele cave, para que ele tenha um enriquecimento da espécie dele. Mesma coisa, eu trazer um gato para dentro de casa sem colocar todas essas necessidades específicas para ele. E o que a gente traz hoje é que a gente tem muito, por isso que existe um estresse tanto para o animal quanto para o responsável, que hoje a gente fala o responsável pelo animal, de que eu trago para dentro da minha casa, mas eu esqueço que tem necessidades específicas. Assim como eu, humana, esqueço das minhas necessidades específicas. E aí eu vou ter um estresse, um problema, problemas, né, de saúde mental, problemas de saúde física, tanto da espécie que eu trouxe para minha casa, como da minha espécie humana. Por isso que hoje a gente fala em saúde mental do animal. Aquele animal que ficava amarrado, que ficava do lado de fora, hoje a gente fala de saúde física, de saúde mental desse animal, de bem-estar humano, de bem-estar humano-animal. Uhum. Isso é verdade. Ainda bem, né? A gente pensa nesse bem-estar do humano em si. A gente tem que pensar nessa especismo em cada necessidade que cada animal tem nessa questão. E não trazer à tona a nossa realidade, né? Uma coisa que é importante trazer, igual tem nos relacionamentos e também nos relacionamentos multiespécies em si, é porque a gente não deve tratar a outra pessoa, o seu benzinho, ou um animal em si, sabe? Da forma que a gente gostaria de ser tratado, né? A gente tem que tratar o universo do seu benzinho em si, ou de outro animal, na forma como ele gostaria de ser tratado, né? Conhecer o universo daquele pet, conhecer o universo de a como espécie, o que a espécie precisa. Uhum. Para viver bem, né? De maneira saudável e segura em si, né? Eu, como terapeuta de família, a gente precisa proporcionar para cada membro da família que as suas necessidades, né, as necessidades desse membro sejam realizadas. De verdade. Não adianta eu proporcionar a ração ideal para o meu animal e não proporcionar uma boa alimentação para mim. Uhum. Nós somos seres biopsicossocioespirituais. Essa palavrinha gigante, eu preciso de saciar as minhas necessidades específicas também, não só do animal. Senão a gente vai viver um conflito familiar. Esse animal não vai conseguir corresponder às minhas expectativas e nem deve. Eu preciso corresponder às minhas expectativas. O outro não. Eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro. Isso é verdade. Estar bem para cuidar do outro em si, né? É muito importante. Antes de você cuidar do outro, você precisa estar bem sempre. E cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. É o que mais importante em si. E agora, indo mais para o luto pet, que é o tema central do nosso programa de hoje, né? Muitas pessoas ouvem os comentários assim, que o luto pelo pet, né, é um luto não legitimado. Está no rol dos lutos não legitimados pela sociedade em si. E muitas pessoas, quando perdem um pet, ouvem comentários como era só um bichinho, ou pode arrumar outro em si, né? E essas frases machucam em si a outra pessoa que tem aquele companheiro com o animal. Porque quando a gente pensa em luto, em si, pensando no luto aqui agora,
acho que o primeiro experiência de luto que a gente tem é com o animal, com o pet, com o peixinho, com o cachorro. É a partir daquele momento, desde criança, a gente percebe que existe uma finitude da vida em si, né? A primeira experiência de luto que nós temos muitas vezes é com o pet. E pensando nessa questão das frases em si, porque essas frases são tão invalidantes em si para a pessoa, né? E não captura a essência da perda em si. Bom, primeiro, o que é luto? Luto é a perda de um vínculo afetivo. O que significa vínculo afetivo? É um vínculo que trouxe sentido e significado para minha existência. O vínculo afetivo, ele é parte da minha vida, da vida de ninguém. Mas, então, o luto é a perda de um vínculo afetivo. O amor foi construído todos os dias. Se eu trouxe esse animal para dentro da minha casa, esse animal mudou a minha vida, de mais ninguém. Para todas as outras pessoas, ele continuou sendo um animal. E a gente só reconhece, só valida aquilo que a gente conhece, que a gente sente. O vínculo, enquanto eu respirar, ele faz parte da minha vida. O amor não morre na morte. O amor, ele é parte enquanto eu respirar. Eu perdi o meu pai. Isso é real. Eu perdi o meu pai. O meu pai não deixou de ser meu pai. Nunca deixará. Para sempre ele vai ser o meu pai e eu vou ser filha dele. Esse amor, para sempre, é parte da minha história. Eu perdi uma gata que se chama Natasha, que foi a minha primogênita. A Natasha nunca vai deixar de ser a minha primogênita. Hoje eu tenho outros gatos. O luto, primeiro a gente tem que lembrar que luto pela perda do animal de estimação é um luto não reconhecido. O que significa isso? Quando eu perco um animal de estimação, eu não tenho espaço para chorar a minha perda. Eu não tenho espaço validado para chorar a minha dor. A Andriele era só um animal, adota outro. A Andriele foi melhor assim. A Andriele, ele já estava idoso. A Andriele, ele estava doente. A gente só valida o que conhece. A gente só valida o que tem sentido e significado para gente. O amor transformou a minha vida de mais ninguém. Esse animal foi um amor para mim, para mais ninguém. Eu preciso validar. Quem vai ter a ausência desse animal todos os dias, um banheiro, eu vou abrir a porta, ele não vai mais correr para mim, não tem mais ninguém me esperando, não tem ninguém abanando o rabo. O luto mudou a minha vida, de mais ninguém. Então, essas frases é porque ninguém conhece, ninguém tem o vazio, ninguém tem a dor da perda. A partir do momento que você conhece, né, você
se faz pertencente nessa dor. Se eu não valido o amor, eu não vou validar a perda. Ah, Andriele, você exagera demais com esses animais, você cuida bem demais dos teus gatos. Um exemplo. É porque, além de ser uma espécie felina, esses animais são meus parceiros de vida, são meus companheiros de banheiro, são os meus. Às vezes, a única oportunidade de afeto hoje é por um animal, por uma espécie diferente da nossa. Às vezes, você tem muito mais tempo de convivência com um animal. Quanto maior a intensidade desse amor, mais difícil é viver o luto. Imagina todo dia, te acorda, tá na sua cama, te segue pela casa, tá no banheiro, tá? Eu tenho 2 animais aqui comigo agora. Isso cria vínculo, isso intensifica, cria laço. Quanto maior a intensidade desse amor, mais difícil é viver o luto. Eu estudo muito, né? Eu acho que eu não falei que eu sou coordenadora no curso de pós-graduação em cuidados paliativos na medicina veterinária. E os cuidados paliativos, né? Eu sou paliativista é quando, né? Cuidados paliativos é quando eu descubro o diagnóstico de uma doença que não tem cura, mas o paciente continua tendo vida. E o vínculo não é o tempo que a gente vive, é a intensidade desse amor. Se tem amor, é para sempre. Ai, foi só um ano, foi só um mês, foi só uma semana. Não existe ex-amor. Não existe ex-enlutado. Eu jamais vou ser ex-enlutada. O que me proporcionou a identidade de enlutado é a perda desse amor. Eu jamais vou ter outro amor como esse. Eu tenho outros gatos, mas o que a Natasha me trouxe, a Cherry e o Amor, que são os meus gatos atuais, cada amor é único. E o luto também será único. Existem esses livros, O Cérebro de Luto e O Corpo de Luto. Como a mente nos faz aprender com a dor e a perda, como a dor da perda pode ser uma oportunidade de cura. O luto, nosso cérebro não foi preparado para perder um amor. O nosso corpo também não. O estresse de perder um amor é gigantesco, é avassalador, é um caminho que você jamais seguiu. Aliás, ninguém planeja perder quem ama. Não faz parte dos nossos planos. Ninguém adota um animal, ninguém cria um vínculo humano ou não humano para se separar, para perder, para viver sem ele. A dor, a perda não faz parte, né, do nosso projeto. A gente programa viagem, estar junto, final de semana, estar mais tempo junto e não perder.
o nosso cérebro precisa ser ressignificado. E essa dor precisa ser cuidada. Quem perde um animal de estimação, perde um membro da família, perde um companheiro de banheiro, perde um parceiro de vida, perde um amor. O luto, ele não só dói pela morte, mas pela vida que eu nunca mais vou ter. Eu nunca mais vou ter a minha Natasha de volta, eu nunca mais vou ter o abraço do meu pai, eu nunca mais vou ter a massagem da Natasha, eu nunca mais vou ter o cheirinho, o correr, as brincadeiras com ela. Por isso que faz muita falta. Eu todo dia coloco a ração nas vasilhas. Quando eu perco, o que eu vou fazer com aquela vasilha? O que eu vou fazer com aquele lugarzinho que aquele animal se alimentava, que eu olho para casa? Por isso que é muito difícil, às vezes, a casa, né, o lugar, o que eu faço? Doutora Andriele, o que eu faço? Meu animal morreu, eu não quero doar. E aí todo é um processo. A gente precisa, essa dor precisa ser cuidada. Essa dor, a despedida, o luto, também precisa ser construído. Isso é verdade. Gostei de tudo que você falou. Luto é isso. Luto é individual de cada um e não existe ex-amores em si, né? A gente teve aquele vínculo, a gente vai acabar sofrendo, né? E legitimar esse luto não legitimado, não autorizado em si é muito importante para construir esse processo do enlutado em si, né? E para muitas pessoas, como você disse, né, o pet era o companheiro de vida diária. Muitas vezes a gente passa muito mais tempo com o pet do que com os familiares em si, né? Testemunha de rotinas, confidente silencioso, fonte de conforto em momentos difíceis em si, né? Pensando nessa questão, como essa presença constante torna a ausência tão avassaladora em si, né? Porque além da perda do animal em si, a gente acaba perdendo outras coisas, né? A gente é uma rotina, um senso de propósito, de cuidar, a identidade do responsável em si, da pessoa que está cuidando, né? O que a gente está perdendo nesse luto em si também? O luto traz para a gente infindáveis despedidas todos os dias. Uhum. Eu passeava com esse cachorro todos os dias. Eu era conhecida como a tutora, a responsável por esse animal. Eu nunca mais fiz caminhada, nunca mais fui na praça, nunca mais fui no supermercado e entrei na seção de pet. O luto traz para a gente infindáveis despedidas todos os dias. Eu nunca mais vou ser a tutora, né, a responsável, como a gente coloca hoje, né? Vou colocar, por exemplo, da Natasha. Ninguém mais lembra da Natasha. Ainda mais que agora eu tenho a Cherry e o amor. A Natasha mudou a minha vida de mais ninguém. O luto, para o bem da nossa saúde mental, ele precisa ser vivenciado. Eu preciso viver a perda. Eu preciso trabalhar a minha dor. Senão eu não vou ter paz. Senão eu não vou ter saúde mental. A dor, o luto, ele é parte da minha vida agora. Se eu não cuidar desse luto, eu não vou conseguir vivenciar o momento presente. O que é saúde mental? Saúde mental é eu conseguir vivenciar o momento presente.
A gente combinou essa entrevista, combinou o horário, combinou tudo, né? Como seria, o que que a gente ia falar, e a gente se preparou para estar aqui. O luto, ele muda tudo a nossa vida. Às vezes, primeiro que luto é um processo individual, particular e intransferível. Ninguém vai viver o meu luto, ninguém vai viver a minha dor, porque ninguém perdeu quem eu perdi. Eu perdi o meu pai, os meus irmãos não perderam o mesmo pai que eu perdi, porque eu tinha um vínculo único com o meu pai. Ninguém perdeu o animal que eu perdi, porque eu tinha um vínculo único com esse animal. Luto não é um processo linear. Eu vou viver até a página 50, depois a gente não fala mais nisso. Não é. Luto é um movimento que tem vida. Eu escrevi um capítulo nesse livro aqui sobre um livro de psicologia, né, do Conselho de Psicologia, do Conselho Regional e Federal de Psicologia, sobre a perda, né? Grupo Aconchego Luto Pet, um espaço para falar de amor. É tudo muito novo, a gente está falando de um animal que veio para dentro de casa, a gente está falando de família multiespécie, não existia isso. Não existia, isso é tudo muito novo. E o luto, ele precisa ser vivenciado, porque a gente também precisa cuidar do luto do animal. O animal também perdeu um companheiro. O animal também, às vezes, perdeu o responsável. A vida do animal também mudou. A vida do animal também precisa ser ressignificada. Luto é um processo natural da vida. Tudo que tem vida morre. Luto faz parte da nossa vida, por isso que ele precisa ser cuidado. Luto não é uma doença. Luto é um processo do desenvolvimento humano e dos animais. Tudo que tem vida morre. Luto é um processo natural do desenvolvimento dos humanos e dos não humanos. Se a gente não morrer antes, nós vamos nos despedir dos nossos amores. Aquela finitude que falou no começo, né? A gente nunca mais vai viver o dia de hoje. Nós não somos preparados para lidar com a morte. Não fala nesse assunto, não, pelo amor de Deus. Não quero agorar. Fica agorando a morte. Se a gente falar ou não, nós vamos morrer do mesmo jeito. Verdade. E para morrer, precisa estar vivo. Precisa ter vínculos, né? Para ter esse processo de luto, precisa ter vínculos em si. E, como você disse, né? Aquela pessoa que vai escutar o luto em si, ela não sentiu o mesmo luto que eu estou sentindo, né? Porque o luto é individual em si. E muitas das vezes aquela pessoa quer afastar. Não, falo disso aqui não. Vamos pensar em outras coisas, né? Vamos mudar a vida, resignificar a vida em si, né? Vamos agir. Quando a gente perde alguém, baixa o Tinder. Quando a gente perde um animal, arruma um pet, né? Sempre é esse preenchimento de vazio em si, né? Mas não dá para preencher vazio, né? Em si. Aquele vazio vai ficar, né? Aquele luto, aquela saudade em si. E a questão é como que essa pessoa que está escutando a outra pessoa que está com luto pode lidar com essa pessoa que está sofrendo com luto e lutado em si, né? Quais são as melhores maneiras de lidar com ele, né? Não legitimando, né, esse luto em si. Primeiro, luto é um processo individual. Primeiro, eu
eu ter um acolhimento para essa minha dor. Eu preciso ser acolhida nessa minha dor. Primeiro que falar de luto é novo para todo mundo. Ninguém gosta de falar de morte. Não. Ninguém gosta. Você vê, a maioria das pessoas fala assim, eu não sei o que falar. Às vezes não precisa saber falar. Na maioria das vezes, precisa estar presente. Nós vivemos em uma sociedade que não se fala em dor. Eu fico com raiva, mas eu não consigo falar para o outro que eu estou com raiva. Eu tenho a inocência de achar que ele vai adivinhar por que eu estou com raiva. Que ele vai perceber. Os nossos animais nos ensinam a vivenciar o momento presente. Nós, humanos, a gente tem uma dificuldade gigantesca. O que ele fez comigo em dezembro de 2023, eu não esqueci até hoje. Mas eu também não trabalhei isso. Eu preciso dar espaço, acolher as minhas dores. Quanto mais eu cuido do luto, mais eu cuido da vida. Luto não é só morte. Luto é a perda de um vínculo afetivo. Aposentadoria é um luto. A perda de um trabalho, a mudança de um país, mudança de cidade, é a quebra de um vínculo afetivo. E o luto traz para a gente novas regras. Aquilo que a gente fazia antes não existe mais. O luto muda a nossa rede de contato. Eu nunca mais fui na praça. Eu nunca mais fui fazer a caminhada. Eu nunca mais vi ninguém. Porque todo mundo me lembra ao meu animal. O luto muda a nossa rede de contato. O luto, assim como o amor, o luto muda a nossa visão de mundo. Eu nunca mais vou ser a mesma. Eu preciso cuidar, eu preciso trazer uma escuta para essa dor, eu preciso trazer um acolhimento. E na maioria das vezes, essa escuta é de um profissional específico para isso. Porque o que a maioria das pessoas fala? Ela quer te tirar do luto. Não, vai viajar, vai fazer outra coisa, adota outro, faz isso, vai. Você precisa sair, parar de chorar. Os fiscais de luto É o que mais tem. te tiram, né? Validam, te tiram do teu luto. E o que a gente mais precisa e que não tem nada mais que não seja luto na nossa vida. Quem perde um amor perde uma parte da alma. Aquele cantinho, aquela música. Eu vou, não estou no supermercado, o luto me encontra. Eu estou num supermercado e de repente eu estou de cara com a areia que ele gostava. De cara, estou virando a esquina, eu passo na clínica onde aconteceu. Muitas pessoas não falam de luto porque acham que não vão dar conta. E luto não tem regra. Luto é para ser vivenciado, cada um do teu jeito. Luto não se explica, luto não se supera. A gente não supera a perda de um amor. A gente sente, a gente vive, a gente ressignifica.
Não tem como eu arrancar esse capítulo da minha vida e falar, passa um pano em cima. Sabe quando a gente machuca? Sim. E se a gente precisa limpar, a gente precisa passar algo que doa, que machuque, mas que limpe. Se eu tampar por cima, vai infeccionar. Nossas dores não cuidadas nos tornam doentes. Não quero falar sobre isso. Não vou falar disso. Não aguento. Como é que a gente vive assim? Se tudo lembra, se eu nunca vou esquecer, se a minha vida hoje é essa perda, essa dor, a terapia ajuda muito, né? É preciso, tem um grupo de apoio, a gente precisa falar da nossa dor sem ser julgado, sem ser retirado do luto. O luto é meu, de mais ninguém. A minha dor precisa ser cuidada, precisa ser tratada. A terapia ajuda muito, é um processo único. Aliás, eu falo que terapia, mesmo que você não seja enlutado, mas ela te ajuda nas suas dores, te ajuda nos teus perrengues, que são só teus. O grupo, ele vai te ajudar a se sentir pertencente. Como eu coloquei, o luto muda a nossa visão de mundo, eu nunca mais vou ser ex-enlutada. Eu preciso encontrar meus pares. Eu preciso me sentir acolhida. E o luto pela perda do animal de estimação é um luto não reconhecido, não validado. Era só um animal. Não sei para que tanto choro. Até hoje você está falando disso. A vida que eu vivi com ele é para sempre. O que ele trouxe para a minha vida, ele me ajudou a vivenciar muitos perrengues. Não existe amor maior, existe amor menor, é tudo amor. E se é amor, é eterno. O amor nos eterniza, é para sempre. Você falou de uma coisa, né, de que o luto eu nunca vou estar pronta. O luto é sempre novo. É sempre a primeira vez que eu vou perder esse amor. Não existe. A maioria fala para mim, dos meus pacientes, dos doutores, doutora, eu tô chorando muito. Estranho seria se eu não chorasse. Esse amor, meu coração tá quebrado. Não tem nada igual na minha vida. É para sempre. Essa dor, quando a gente quebra um braço, o que a gente faz? Coloca um gesso e depois ele volta ao lugar, né? Às vezes precisa fazer, dependendo dos casos, precisa fazer fisioterapia, em muitos dos casos precisa, às vezes, fazer cirurgia. Essa quebra precisa ser cuidada, precisa ser tratada, senão o seu braço não vai fazer os movimentos como ele deveria fazer. Por que quando a gente perde um amor, quando a gente perde, né, um amor, a gente quer que passe essa dor? É vida que segue. Não é vida que segue. Nenhuma vida segue com a perda desse amor. Essa vida precisa ser cuidada, tratada, ressignificada. Quem cuida do luto, cuida da vida.
Uhum. Isso é verdade. Então, para crianças, a perda do primeiro pet é muitas vezes o primeiro contato com a morte, né? Como os pais podem conhecer a dor da criança de forma honesta e saudável em si? O luto faz parte da vida, né? Então, às vezes, o nosso primeiro luto é a do nosso animal de estimação. E que é escondido na maioria das vezes da criança. Até porque luto não é assunto de criança, mas precisa ser. Essa criança precisa saber que tudo que tem vida morre e precisa estar presente do jeito dela, no ritmo dela, na forma dela, não precisa além nem mais, mas ela precisa estar presente e se despedindo desse animal. Precisa acolher a despedida, saber que ele vai embora, que ele não vai mais voltar. É importante para todos nós saber que tudo tem um fim e que não é mais. Esse animal não vai mais voltar, mas que ele está num lugar seguro. É preciso trazer conforto para essa criança. É preciso falar na forma dela, um acolhimento, no jeito dela, que ela consiga acolher e se despedir desse animal. É preciso estar presente nas despedidas, desde pequenininho. Uhum, isso é verdade. Sempre, né? Em si. E uma pergunta que gera bastante conflito na gente, né? Quando a gente perde um pet em si. Quando adotar outro animal, né? Como saber se é uma tentativa de preencher um vazio rápido ou um passo genuíno para um novo começo em si? Porque a gente pode ter vários vínculos, amores em si, né? Durante a nossa vida. E não tem problema, né? Essa é uma Em pergunta si. que o pessoal mais faz, né? Os tutores, os Uhum. responsáveis. Eu só posso adotar outro se eu já não tiver, porque às vezes tem muitos animais, um morreu e tal. Se eu não tiver, eu só posso adotar outro quando eu conseguir falar de amor, quando eu Uhum. conseguir viver um outro amor. Amor é para ser inteiro e não pela metade. Quem Verdade. chega, chega com tudo. Ah, eu vou adotar um animal, mas vamos supor que a Belinha morreu e eu estou adotando a Nina. Mas a Nina não pode subir onde a, a Belinha subia. A Nina não pode usar os brinquedos que a Belinha usava. Uhum. Amor é para ser vivenciado. Quem chega não quer nem saber quem estava antes, quer viver tudo que tem direito. E todos nós, humanos e não humanos, merecemos amores inteiros. Enquanto o amor não for tranquilo para mim, enquanto eu estiver sofrendo, vivendo, achando que o meu luto não pode ser cuidado, primeiro, porque luto não se supera, é para sempre. Eu preciso ter condições biopsicossocioespirituais do meu ser total de cuidar do meu luto e cuidar do meu amor. Amor e luto são na mesma estrada. Enquanto eu não conseguir cuidar do meu luto e do amor que está chegando, esse quem está chegando, na maioria das vezes, é devolvido. Uhum. Isso é Ele verdade. está dando trabalho demais. Ele não era como o outro. Ele. Não. Se eu não consigo viver quem está chegando na intensidade, eu não vou conseguir viver o amor e esse amor não vai me fazer bem.
Se eu achar que eu estou traindo o outro, você falou de uma coisa, né? Entre uma das coisas que a gente sempre ouve é a eutanásia. Eutanásia, né? Uhum. Que é do. Quando tem solução mais, né? Aquele pet em si, né? A gente fica no e se, né? O que, que eu poderia ter feito mais para aquele pet? O que, que eu poderia ter levado ele para o hospital antes, mas né, a gente coloca a nossa culpa, né? Naquilo. O que significa a eutanásia? É eu, né? Thanos de morte, né? Proporcionar uma boa morte. A eutanásia é, na maioria das vezes, tirar o animal do sofrimento. Eutanásia é trazer uma boa morte, possibilitar uma boa morte. Quando o corpo físico do animal já não tem mais condições de qualidade de vida, qualquer coisa que faça não traga qualidade de vida para o animal, a eutanásia é um tratamento, faz parte da medicina veterinária. É tirar o indivíduo, o animal, do sofrimento. Aquela vida que ele estava vivendo não é uma vida para a espécie dele. Ah, doutora Andriele, mas eu vou matar meu animal? Não. Não. A doença já fez isso. A doença já tirou dele a qualidade de vida. Isso é tão gigantesco que, às vezes, quando o responsável, tutor, fala: vai com Deus, meu amor, pode ir, você não merece ficar sofrendo, vou te amar para sempre. Às vezes o animal descansa sem a eutanásia. Às vezes, quando o médico veterinário fala, leva para casa, pensa, vê o que faz, o animal morre. Então, eu preciso trazer um conforto. A eutanásia é eu engulo a minha dor e penso no meu animal, no amor do meu animal, na vida do meu animal. Ele merece viver o que ele está vivendo agora, nesse momento. Eu engulo meu luto, engulo a minha dor, eu cuido dela depois, eu junto os meus caquinhos, mas eu, enquanto responsável por essa vida, é cuidar desse momento mais difícil da vida do meu animal. É não permitir que estenda esse sofrimento. Ah, doutora Andriele, é fácil? Não, não é. Para ninguém, nem para o animal. Mas a gente precisa pensar no animal. É o animal que precisa ser focado nesse momento. Quem ama, cuida. E na maioria das vezes a eutanásia é uma possibilidade de cuidado. Mas a gente precisa vir muito, falar muito sobre isso, porque a gente não fala de fim de vida, a gente não fala de morte, a gente não fala de conforto, a gente não fala de coisas difíceis. Conversas difíceis são necessárias. A eutanásia
existe há muitos anos na medicina veterinária. Cuidados paliativos é novo, trazer conforto, trazer cuidar da dor, né, dessa família, cuidar da dor desse animal, tudo isso é muito novo para a gente. Eu escrevi um artigo nesse livro, O Luto no Contexto da Medicina Veterinária. É tudo muito novo para a gente. Esse livro é novinho, é de 2025, do final de 2025. Muito novo. É tudo muito novo para todo mundo. Eu escrevi um artigo junto com o Rafael, um médico veterinário, também paliativista, Rafael Vieira, o luto na área de animais selvagens. Da onde a gente falar da dor de animal selvagem? Quando a gente traz um animal para dentro de casa, mudou a vida do médico veterinário, assim como o nosso, né, a profissão do médico veterinário, e é tudo muito novinho, tudo muito recente a gente falar disso, falar de saúde mental do médico veterinário, do luto do médico veterinário, do luto do responsável, do luto do animal. Luto é tudo muito novo no contexto da família multiespécie, porque família multiespécie é novinha, é tudo muito recente. É da nossa sociedade agora, né? Antes a gente tinha uma família, né, de humanos, hoje a gente tem uma família multiespécie, com outras espécies. Isso é tudo muito novo. E tudo que é novo precisa ser cuidado. Quem cuida do luto, cuida da vida. O grupo Aconchego Luto Pet é um grupo de acolhimento pela perda do animal de estimação. É um espaço online que eu criei para acolher responsáveis pela perda desse amor. Anatole France coloca que enquanto a gente não conheceu o amor de um animal, a alma humana permanece desacordada. Os animais são uma das únicas oportunidades que a gente tem na vida de ter um amor inteiro. Quem perde um animal de estimação perde um membro da família, perde um parceiro de vida, um companheiro de banheiro. Luto é para ser vivenciado. Luto, não existe luto curado, existe luto tratado. A gente precisa falar de coisas, conversas difíceis são necessárias. Tem também esse livro aqui também, que é novinho, né? Saúde mental na medicina veterinária. O médico veterinário também precisa ser cuidado. Quem cuida do meu animal, eu nunca mais, né? Eu preciso conversar, eu preciso ter um apoio desse médico veterinário, eu preciso ter um acolhimento desse médico veterinário. Às vezes, ninguém acolhe a minha perda, nem o profissional, nem o próprio enlutado, como você colocou, já corre e adota outro, né? Eu não consigo viver sem animal. Animal não é produto, é uma vida que precisa ser cuidada. Animal, ele não vai suprir as minhas necessidades. Ele vai me ajudar a viver todas as minhas necessidades. É um parceiro, mas precisa de ter bem-estar humano e animal. Tanto eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do meu animal, cuidar de quem cuida. E isso é tudo novo para todos nós. Isso é verdade. Antes o animal era só bonitinho. Hoje, Hoje, o animal é uma vida.
Até o próprio direito, né? Antes o animal era visto como um objeto, né? Como algo, um posse da pessoa humana. Hoje em dia já está criando direitos para os animais que ele seja como um direito de um ser vivo, assim, né? Ter direitos, como nós seres humanos, porque ele é uma vida em si, né? E é muito importante trazer essa questão. E, Hoje a gente infeliz... fala de emoção do animal, hoje a gente fala que um animal sente, o animal é um ser ciente, o animal tem sentimento, o animal tem emoção e que também precisa ser cuidado. Uhum, isso é verdade. É muito importante. Infelizmente, nossa entrevista está caminhando para o fim em si. Vou fazer mais umas duas perguntas para a gente encerrar, né? Com o tempo, a dor aguda pode se transformar em uma saudade carinhosa em si, né? Essa dor que a gente sente acaba se tornando saudade. Como que a gente pode manter a memória do pet viva, do animal, de um jeito que não machuque, mas conforte em si, né? A experiência de amar um pet, provavelmente, pode se tornar como seres humanos em si também. Talvez a gente acabe se tornando mais compassivo, até mais consciente do valor da vida, né? A parte disso, né? Nessa perda do pet. Saudade é para onde o coração deseja voltar. Isso é Rubem verdade. Alves. A gente só tem saudade daquilo que é bom. Luto é o custo do amor. Eu só estou sofrendo porque eu conheci o amor. A morte não vai levar o meu amor embora. O que eu vivi com o meu animal é para sempre. Eu já não existo mais sem esse amor. Eu preciso cuidar dessa dor, senão não vai conseguir ser acolhida. Ela não vai conseguir ser acalmada. Ela não vai conseguir ser desinflamada. Ela não vai conseguir ser amenizada, ressignificada. Quem cuida da dor, né? E a dor é de quem sente. Eu vivi o amor. O meu mundo foi transformado por esse amor. Eu preciso. Os rituais de despedida são importantes para a gente no processo do luto. Muito... Eu preciso ver o que é importante para a minha religião, né? Para a minha parte espiritual. Às vezes, enterrar, às vezes, enterrar em um lugar próprio, enterrar em um lugar em que seja próximo para eu ver, para fazer essa homenagem. Às vezes, fazer uma cremação. Uhum. Eu preciso ver o que eu consigo. Não é, o ideal é fazer isso. Não existe ideal. Não. Ideal é o que eu consigo viver, o que eu consigo fazer. Esse animal para sempre vai ser meu, para sempre vai fazer parte da minha história. Às vezes eu posso colecionar as fotos que a gente tinha, às vezes eu posso fazer uma tatuagem, às vezes eu posso fazer uma música, comer uma comida, ir para um lugar onde ele gostava de ir. São coisas em que a gente era feliz juntos e é para sempre. Eu já não existo mais sem esse amor. O amor, ele cuida da gente sempre. E essa conexão não morre, é para sempre. E aí a gente vai cuidando desse amor, só que em caminhos separados. Uhum. Quanto mais eu cuido de mim, mais eu cuido desse amor. Cuidar de quem cuida.
Quanto mais eu cuido de mim, mais eu tenho condições de cuidar dos meus amores. Peça ajuda. Luto é um processo individual, mas não precisa ser solitário. Peça ajuda, de um profissional que valide a tua dor. Peça ajuda, faça terapia, participe de grupos, tenha o maior orgulho do amor que você vivenciou. Não deixe a morte levar a tua história de amor embora. Toda vez que você fala do teu animal, ele vive, é para sempre. E ele tem o maior orgulho da história de amor que vocês vivenciaram. Ele não vai lembrar de você pela morte. Para o animal que nos ensina a vivenciar o momento presente, não faltou nada. Só viver esse amor com você vale a vida dele inteira. É para sempre. Os animais são mestres no amor e em nos ensinar a vivenciar o momento presente. Isso é verdade. É muito importante isso em si. Já vamos. Se precisar, entre em contato comigo. A gente, se for alguma coisa que a gente não conseguiu explicar direito, se tiver alguma dúvida, né? Tem as minhas redes sociais que você vai colocar, Uhum, né? No Conexão Humano Animal. Entre em contato, eu vou te ajudar a viver esse momento mais difícil da tua vida. O amor, ele nos une. E luto é o custo do amor. É para sempre. isso é verdade. Muito importante, sim. Qualquer coisa vai estar na descrição do vídeo, o contato da Andriele em si. E, para fechar a entrevista, né, tem uma pergunta que eu sempre faço para minhas convidadas, que é a seguinte pergunta: o que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Depois que a gente convive com os animais, né, a gente está falando disso agora, é da importância de viver o momento presente. O amor é agora. Não foi antes e não vai ser amanhã. É o que a gente está vivendo aqui agora. O amor é a riqueza de viver aqui agora. Não existe antes e não existe depois. É esse momento aqui agora. Se a gente fizesse essa entrevista ontem, ela seria diferente. Se a gente fizesse a entrevista amanhã à tarde, ela também será diferente. A gente não tem o antes e o depois. A gente só tem agora. E o amor é que nos enriquece de viver esse aqui e agora, né? Esse o aqui e o agora. É a nossa maior riqueza. Isso é verdade. Gostei do que você gostaria de ter sabido antes do amor. O amor é agora e sempre será em si. Não existe passado nem futuro em si. E eu quero agradecer a Andriele pela entrevista, foi muito bom. Espero que todos tenham gostado. Foi uma entrevista muito enriquecedora sobre um tema muito importante, que é o vínculo animal humano, sobre luta e pet. Tem que ser falado, tem que ser legitimado esse tipo de Muita luta. coisa para a E gente falar. Quem sabe uma outra oportunidade, né? Isso é verdade. E quero deixar agora a oportunidade dela se despedir de todo mundo e quiser falar um pouco sobre o trabalho, em si já falou sobre o seu Instagram em si, para acompanhar também antes. Gente, um prazer enorme estar aqui, né? É, amo falar de amor, né? Justamente, né? O podcast, né? E o amor é o que nos nutre, é o que nos enriquece. E os animais são uma das únicas oportunidades que a gente tem na vida de ter o amor inteiro, né? Eles são mestres no amor e em nos ensinar a vivenciar o momento presente. Entre em contato comigo se faltou alguma coisa. Eu tenho um Instagram, né, onde eu faço muitas lives, faço muitas, né, encontros
pelo Instagram, Conexão Humano Animal. Entre em contato comigo para a gente continuar falando de amor. Verdade. Sempre é importante continuar falando sobre amor assim, sempre, né? E então é isso. Espero que todos tenham gostado do programa, que cada vez vivam cada vez mais com saúde mental e com amor, principalmente com amor em pet, né? Sempre. E com amor de agora também. E até os próximos programas. Até mais. Mas a gente precisa cuidar da gente para cuidar dos pets. Verdade, nunca se esqueça Até disso. mais. Se cuidem. Até mais.